E já já tem mais mesmo. Aqui é a professora Ana Graziele de novo, continuando o vídeo de avaliação de desempenho. Bom, no vídeo passado a gente falou sobre o que é essa avaliação de desempenho, os tipos de avaliação e, digamos assim, um passo a passo daquilo que precisa acontecer para que a gente tenha um processo de avaliação mais ou menos eficaz, né? Por que eu falei mais ou menos eficaz? Processos de avaliação de desempenho mais robustos, né? Mais completos, digamos assim, eles vão avaliar, não tem só a autoavaliação ou avaliação do superior. A gente inclui aí avaliação de pares, ou seja, os colegas da pessoa o avaliando, e também a avaliação que o empregado faz do seu supervisor, entendeu? Então, avaliações mais completas dos modelos 180 ou 360 são avaliações nas quais o empregado se autoavalia, o supervisor avalia o empregado, os colegas avaliam o empregado e o empregado avalia o supervisor. Então, a gente tem muita informação saindo de várias fontes e isso, com certeza, torna o processo de avaliação mais completo, beleza? Aí tem algumas outras coisas que funcionam muito bem para o processo de avaliação. Uma dessas coisas é a constituição de uma comissão de avaliação, ou seja, de um conjunto de pessoas na empresa que deve envolver pessoas do nível operacional, tático e estratégico que estejam dedicadas a pensar a avaliação, ou seja, como que a gente vai avaliar, o que é que a gente vai avaliar e quando a gente vai avaliar. Geralmente a gente observa que as avaliações de desempenho elas têm uma periodicidade que é de 1 ano, tá? Então eu avalio cada um dos meus empregados anualmente. Mas uma vez estabelecido o plano de ação, de acordo com o que você escreveu no plano de ação, às vezes é preciso um acompanhamento. Então, mesmo que a avaliação de desempenho seja uma vez por ano, às vezes você tem que acompanhar a cada 6 meses se aquelas ações que foram definidas estão sendo executadas pelo empregado. Mas é muito trabalho isso, hein, professor? Lógico que é, mas tem que ter, não é verdade? Tem que ser assim, para garantir a eficácia do processo e a eficiência também, nesse caso. Bom, o que a gente avalia então, né? Primeiro, terminando a ideia da comissão de avaliação. Então, uma comissão composta por pessoas do nível estratégico, tático e operacional, que defina o que vai ser avaliado, quais são os critérios dessa avaliação, qual a forma, né, o meio pela qual essa avaliação vai se dar, e qual é o prazo, né, o período, a época, quando isso vai acontecer. E também outras peculiaridades, como definir as regras para você dar feedback para o empregado, como que você vai elaborar o plano de ação para que os problemas identificados na avaliação de desempenho eles sejam resolvidos. Tudo isso é essa comissão que vai fazer. E aí, essa comissão também vai cuidar de treinar as pessoas para avaliação. Treinar para avaliação? Isso mesmo. O que significa treinar para avaliação? Toda vez que a gente vai avaliar alguém, nos parece que é um processo simples, né? Tem que sentar lá, olhar, né, o que o cara está fazendo, preencher um formulário aqui, mas não é assim, né? O tamanho da seriedade com a qual a gente leva esse processo de avaliação vai fazer com que ela seja mais ou menos efetiva. Então, tem muita gente que não sabe mesmo avaliar as pessoas, né? Acha que, porque ele respondeu isso, então é porque é isso. E não é assim. Então, tanto os empregados quanto os seus supervisores, eles precisam ser treinados sobre a forma de avaliação. Eles precisam ser treinados sobre o instrumento, né, o formulário de avaliação, muitas vezes sobre a ferramenta na qual essa avaliação ela vai se proceder. Vamos usar o software tal, então o que você tem que pôr, qual é a escala, né, de avaliação do indivíduo, vai de 0 a 10, vai de 1 a 5, né? E também treinados para oferecer o feedback, porque não é simplesmente chegar para a pessoa e falar assim, lê aí que é essa a sua avaliação. Não é desse jeito. Muitas vezes o indivíduo não entende porque ele foi avaliado de tal forma. E é preciso que a pessoa saiba explicar isso de forma construtiva para que o indivíduo entenda, apresente os seus argumentos de concordância ou discordância e trace o plano de ação. Então, como o pessoal diz assim, numa linguagem mais simplificada, né?
é o saber falar. Como tudo na vida, né? A gente tem que saber falar. Então, na avaliação, isso também é necessário. Vamos pensar também o seguinte, né? Além de ser necessário você saber falar, de dar o feedback para o indivíduo, você também precisa saber ser realista na hora em que você coloca para ele as atividades do plano de ação e as metas que vão ser atingidas. Porque, olha, eu já trabalhei numa empresa em que a gente tinha boa parte dos empregados analfabetos, né? Não sabiam ler nem escrever. Eu não estou falando nem de analfabeto funcional, estou falando de analfabeto mesmo, não sabe escrever o nome, né? E aí a gente pensou, vamos capacitar essas pessoas, vamos dar aí a oportunidade e a liberdade para que eles saibam ler e escrever. Vamos fazer e tal, a empresa vai investir tanto e tal, beleza. Aí vira o gerente de uma área, né, a área da manufatura, e fala assim, tá, mas quanto tempo vai levar isso? Quanto tempo que eu vou ter que tirar o empregado do serviço para fazer o negócio? Como se fosse assim, a gente está falando de pessoas que já tinham passado aí dos seus 40, 50 anos e que não tiveram oportunidade de estudar. E para uma criança que está ali, né, que é uma folha em branco que a gente vai preenchendo, já é difícil. Imagina já para alguém que tem uma história de vida e que vai ter que adaptar isso para poder aprender a ler e escrever. Então, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. A mesma coisa com a avaliação do desempenho. Não dá para você colocar propor uma ação para o empregado e dizer para ele, amanhã você tem que estar cumprindo isso. Não, tem coisa que não dá. Aliás, a maioria das coisas, quando a gente fala de gestão de pessoas, não dá para fazer desse jeito. Precisa de um tempo para que isso aconteça. Né? Muitas vezes leva mesmo um ano. Outras vezes pode até levar, 6 meses, 4 meses, depende do que for. Mas a gente tem que ter consciência de que tanto as metas que a gente coloca, tanto os indicadores, tanto os indicadores de desempenho da pessoa, quanto as metas que a gente coloca para ela, devem ser tanto indicadores quanto metas factíveis, ou seja, passíveis de serem realizadas. E ter a paciência para a gente poder acompanhar e cobrar isso no momento certo, né? E aí, isso é um dom, né, eu digo, porque a gente tem aí, e cada vez mais vive a necessidade de tentar ou de querer que as coisas aconteçam da forma mais rápida possível. E não é assim quando a gente fala de pessoas, tá? Então, é extremamente importante pensar em indicadores de desempenho, em metas a serem atingidas, desde que elas sejam passíveis de serem atingidas. E não gera aí tanta pressão, digamos, nem no empregado, nem no empregador. Ou no supervisor. E lembra, né, que quando a gente fala de avaliação de desempenho, ela é uma ferramenta que é muito boa para a gente pensar em desenvolvimento de carreira. Mas, por outro lado, sabe a história da faca dos 2 gumes ou dos 2 legumes? É mais ou menos isso. Porque tem muito caso em que a gente vê as pessoas utilizando a avaliação de desempenho como uma ferramenta, um argumento para mandar as pessoas embora. Então, e nem sempre é isso. Mas eu falo isso num outro vídeo, né? Vou fazer isso num outro vídeo, que é para a gente falar um pouco sobre os problemas, né? O que a gente enfrenta na avaliação de desempenho, beleza? Então, aguarda aí, espera um pouquinho que eu já volto. Tchau!